Muito bem, hora de oração, mais um dia de estudo, de busca da revelação da verdade da palavra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como está se sentindo? Está tudo bem? Não? Tem alguma situação? Em nome de Jesus, envie os seus pedidos de oração, queremos clamar e apresentar você, a tua vida, a tua casa, a tua família, que são muito, muito preciosos ao Senhor, em nome de Jesus. Seguimos aqui acompanhando o livro de Hebreus e hoje capítulo 6, a partir do versículo 9, Hebreus 6, de 9 a 12. Queremos orar pelo teu casamento, orar pelo teu bom encontro, orar pelas áreas da tua vida que estão enfraquecidas, orar e apresentar a tua família e realmente adorar e clamar ao Senhor em nome de Jesus por aquilo que Ele nos prometeu. E sabemos que, se nós agradarmos a Deus, Ele virá e Ele derramará sortes de bênçãos sem medidas sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Mas sabemos, temos que fazer a nossa parte, compreender as Escrituras, mudar as nossas posturas, caminhar realmente de modo digno do Evangelho. E hoje eu quero falar com você sobre trabalho e amor. Exatamente. Essa é a ênfase nesse texto, nesse trecho que temos hoje do livro de Hebreus, do escritor aos Hebreus, trabalho e amor. E em poucos minutos quero que você veja a importância realmente desse assunto e de lidarmos com esse assunto em alguns pormenores, em algumas áreas que são vitais, que são essenciais para as nossas vidas. Orando também pelo Paulo, nosso querido, ele é cabeleireiro, é pastor, é um amigo de muitos anos e vamos apresentar as áreas de sua vida, a escola, os filhos, a bênção da salvação no seu lar, as decisões e escolhas que está por tomar e que nos pediu esse clamor. Também vamos orar pela nossa querida irmã Débora, aqui da cidade, por uma porta de emprego. Essa crise toda acabou a alcançando com uma porta que se fechou, mas cremos outras portas se abrirão em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Está escrito Hebreus capítulo de número 6 e versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos nas coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Muito bem, segue então capítulo 6, o escritor de Hebreus, falando sobre a realidade daqueles que serviam a Deus, foram alcançados pelo seu poder e não voltaram atrás, porque ele vinha dizendo no início do capítulo 6 sobre as bases do Evangelho, as bases do fundamento de Cristo, a fé, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, assim por diante, que já falamos 1 ou 2 dias atrás, uma ou duas gravações atrás. Depois sobre os perigos da fé, falando sobre que era impossível aqueles que se perderam, se corromperam, serem renovados para o arrependimento. Explicamos também o sentido daquilo com apostasia e tudo mais. E ele aqui mostra esse caminho excelente, então, daqueles que realmente trabalharam, fizeram a obra, guardaram a fé, cumpriram a carreira, como ensina o apóstolo Paulo a Timóteo, falando que as coisas pertencentes à salvação são as coisas melhores e são realmente as coisas grandiosas e preponderantes
essenciais nas nossas vidas, porque elas realmente fazem a diferença e nos aproximam de Deus. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, o mais será acrescentado, falando sobre alimento sólido, sobre a nossa renúncia, o preço que tem que ser pago para que nós que fomos alcançados pela salvação, desenvolvamos também a salvação através de uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. Isso por quê? Porque Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho e do seu amor. O meu objetivo hoje é de enfatizar e destacar isso, o trabalho e o amor. Em primeiro lugar, Deus não é injusto para se esquecer, ou seja, tudo aquilo que alguém fez, praticou, exerceu, o seu benefício, o seu favor, o seu amor, o seu labor, o seu trabalho, o seu desprendimento para a casa do Senhor, para a obra de Deus, para a obra do ministério, para a obra missionária, para o semear, para ser instrumento na vida de outras pessoas. Aqui está escrito: Deus não é injusto para ficar esquecido. E eu queria realmente te lembrar dessa lição que talvez você e eu possamos ter nos esquecido dela, possamos ter simplesmente a ignorado, ou ela está muito longe de nós, ou você talvez nem sabia disso. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho na obra e daquilo que você foi como instrumento dele em detrimento do próximo, em detrimento da sua casa. Jesus disse que não há aquele que tenha feito algo, resumindo Marcos 8 e Marcos no capítulo 10, outros versículos, por amor dele, Jesus, ou do Evangelho, que não recebesse, não sem perseguições, mas que não receberia 100 vezes mais. Então, há um prêmio, há uma recompensa, há um galardão. E aqui, essa lembrança se faz realmente muito, muito clara. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para se renovar. Digo isso porque muitas pessoas estão feridas no corpo de Cristo. Muitos obreiros de valor estão machucados, outros abandonaram o arado, outros viraram as costas e muitos voltaram para trás e não querem mais saber de maneira alguma de se falar de pastor, de se falar de líder evangélico, de se falar de igreja, quanto mais. Mas a grande realidade é que nós precisamos resolver as nossas pendências, precisamos encontrar caminhos para superar as situações e as áreas de dificuldades que enfrentamos, ou onde fomos feridos, ou onde fomos preteridos, ou onde confundimos valores espirituais e, de alguma maneira, trouxemos isso para o nosso interior, ou os escândalos que talvez tenham nos ferido, ou posturas de pessoas, ou líderes, ou quem quer que seja, que tenha de alguma maneira maculado o nosso sentimento verdadeiro para com a obra de Deus. Então, eu te convido, porque é tempo realmente de sarar estas feridas, talvez como fala Isaías no capítulo 1, chagas, contusões inflamadas que não foram espremidas, que não foram ungidas, que não foram tratadas e que não foi dado tempo para que elas realmente cicatrizassem. Talvez esse seja um tempo oportuno, porque muitas vezes todos esses cenários que te faz impedir a força de amor e de trabalho da realização da obra de Deus na tua vida, e até mesmo e com reflexos em outras áreas, e até mesmo do seu ministério, do seu dom e do seu chamado, em grande medida ficou reservado, guardado em você, porque você foi o alvo do sofrimento. Mas às vezes também as posturas, as inadequações, pequenas brechas, erros, pecados, mentiras, falta de entendimento e discernimento, de maturidade mesmo, acabaram e acabam levando as pessoas a muitas dessas deformações e a enfrentarem muitas destas fraquezas. Hoje é dia de pôr a mão realmente e tratar estas situações em nome de Jesus, e não há outro caminho, senão o perdão, senão o arrependimento. O perdão por aqueles que tenham sido instrumentos do diabo mesmo, ou por aqueles que até sem querer foram aqueles que te alvejaram, mas também o arrependimento das obras mortas, do pecado, da incredulidade, da ingenuidade, ou daquilo que tenha te feito ser roubado
pelas setas de Satanás, ou algum momento de dificuldade da tua vida, como existem muitas e muitas pessoas feridas no corpo de Cristo. Por quê? Não foram assistidas, não foram acompanhadas, não foram visitadas, não é? Então essas deformidades todas, hoje, é dia de esclarecer todas elas à luz da palavra. Mas como? Você pergunta, como? Simples. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho. E nisto, precisa ser encerrada essa situação nas nossas vidas. Pessoas muitas vezes ficaram doentes, enquanto elas estavam sendo úteis para a obra ou dando dinheiro, eram maravilhosas. Quando elas ficaram doentes, ou quando elas precisaram de alguma coisa, ou quando elas não tinham mais o carro, aí elas não serviam mais para nada. Essa ferida está por aí. Essa machucadura talvez esteja próxima de você, se não em nós mesmos, ou obreiros que ficaram desguarnecidos e desprotegidos em determinados caminhos da sua vida e do seu ministério. Hoje é dia de nós olharmos e ouvirmos a voz de Deus. Em nome de Jesus, é impossível que Deus se faça esquecido, que Deus se esqueça do seu trabalho e que Deus se esqueça do amor. Amém? Isso para dizer, em complemento, o que ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, aqui no capítulo de número 15 e versículo 58. Ouça: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, o teu trabalho não foi em vão. De alguma maneira que nós não conseguimos medir ou precisar, fomos grandes instrumentos na presença do Senhor e para a sua vontade. E isso realmente não tem preço. E o Senhor não se esqueceu. E se Ele diz que não se esqueceu, é porque Ele tem um caminho para justificar, para fazer com que as coisas se adequem e para que você, na realidade, se levante para a glória do Senhor. Certeza da esperança, mas não nos tornemos indolentes, ou seja, improdutivos. Supere essa situação para não se tornar realmente improdutivo. E nisso, eu quero orar por você, para que venha do Espírito de Deus uma restauração no seu amor e no seu zelo realmente para fazer a obra em nome de Jesus. E a sua força de trabalho, para que ela não seja mais limitada em nome de Jesus. E aqui, esse texto se aplica diretamente àqueles que creram e àqueles que foram instrumentos de Deus. Mas, se na tua vida de zelo, de trabalho, de capacitação, seja no mundo secular, seja da provisão da tua família, você perdeu a sua força de vontade, ou portas se fecharam, ou amarguras trouxeram, ou frustrações trouxeram, impedimentos nessa capacitação, nesse desenvolvimento, ou mesmo desespero pelas necessidades que talvez você tenha passado e a vergonha e exposição que você tenha vivido. Nisso também quero te dizer, o Senhor não se esqueceu de você. Tome posse e abra o teu coração em nome de Jesus. Pai de amor, eu apresento cada servo, cada serva tua. Intercedo e clamo em nome de Jesus por esta restauração da força de trabalho, pela restauração do amor e do sentimento nos corações. Em nome de Jesus, para que o primeiro amor, como está ali na igreja de Éfeso no Apocalipse, seja renovado em continuidade, que é a palavra-chave para esse fortalecimento e para esta renovação, está escrito no versículo 11. Continuidade. Traz esta restauração, este respaldo, este fortalecimento em cada um, porque o salmista diz de maneira bem clara, Senhor, aqueles que vão semeando e chorando. Restaura, Senhor, esta caminhada de fé, de trabalho, de amor, de ministério. Limpa das desilusões, limpa e guarda, Senhor, em nome de Jesus, das afrontas e blasfêmias e malignidades, até confusões teológicas ou inversões de entendimentos da palavra. Nós nos humilhamos diante dos teus pés para interceder e clamar. Restaura, abençoa, em nome de Jesus, porque cremos, tu és grandioso e não se fez esquecido, Pai. O Senhor não é esquecido do esforço, do trabalho, do labor de cada um dos teus servos. Tu não és esquecido, não és injusto, meu Deus. Por isso, não há justiça própria pelo caminho da vingança do homem, mas eu declaro sobre cada um
O Deus que não se esquece é o Deus que faz justiça e em tudo esclarecerá a cada um. Eu os abençoo para que portas se abram e para o caminho excelente seja derramado sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Receba. O desejo é de continuar falando e orando sobre esse assunto, porque muitos, é o que está no meu coração, precisam ser esclarecidos, talvez mais longamente nisso, e desejo retomar esse assunto em nome de Jesus, em benefício de cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Mas abre o teu coração. O versículo de número 11 diz que é pela continuidade. Então, tomando posse, aprendendo e compreendendo espiritualmente que Deus não é injusto e não se esquece. O homem se esquece, Deus não. Está nas mãos dele. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vamos continuar. Pegue o arado, renove-se e se levante. Deus tem um caminho de bênção para te usar, porque é um dom. E o teu testemunho é um grande talento para abençoar muitas pessoas e não pode estar engavetado. Eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Fica com Deus.